passagem, no Brasil não veio do movimento das pessoas com deficiência, não. O movimento das pessoas com deficiência da década de 80 na Assembleia Nacional Constituinte não defendeu a reserva de vaga para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela veio pelas mãos, na época, de um deputado do PDT, César Maia, que, olhando para a realidade fora do Brasil, começou a compreender o seguinte: olha, tem pessoas nesta sociedade, e pessoas notadamente com deficiências mais severas, mais comprometidas, que se a gente não criar uma reserva, não obrigar o Estado, não obrigar as empresas, elas nunca vão ingressar no mercado de trabalho. Esse era o dado. Mais de 30, quase 40 anos depois, qual é a realidade que a gente encontra hoje? Aquelas pessoas para as quais a reserva de vaga foi criada, ou seja, aquelas pessoas com deficiências mais graves, mais acentuadas, elas continuam sem emprego, porque as empresas estão preferindo quem? Pessoas com deficiências leves. Já que eu tenho que contratar, eu não tenho como fugir disso. E aí tem um dado interessante, né? Histórico, mas interessante. Deixa eu só passar minha água aqui. Tá aqui. Um dado histórico, mas interessante. Em 1914, os Estados Unidos pensou uma legislação, chegou a ensaiar uma legislação que obrigava as empresas a contratar pessoas com deficiência. Nada mais, nada menos do que naquele contexto, Henry Ford dizia o seguinte: se o Estado me obrigar a contratar uma pessoa com deficiência, eu desafio o Estado, porque o papel das empresas não é fazer caridade cristã. Eu temo, e tenho vivenciado isso há mais de 20 anos, que a maioria das empresas hoje em dia, e eu não estou generalizando, nós temos exemplos ótimos, louvável, mas a maioria das empresas, a maioria dos empresários, a maioria do setor de recursos humanos, e não nos enganamos, a maioria dos nossos colegas de trabalho sem deficiência continuam achando a mesma coisa. Contratar pessoas com deficiência é fazer caridade. Essa é a realidade. Eles continuam olhando para a gente como se a gente fosse inválidos, incapazes, improdutivos, inúteis. São pouquíssimas as empresas que realmente contratam pessoas com deficiência numa perspectiva de valorização do trabalho da pessoa com deficiência e de exploração, no sentido mais literal do termo, da força de trabalho da pessoa com deficiência, e dão condições de trabalho para essas pessoas poder desempenhar as suas potencialidades dentro do setor de trabalho. Empresas até hoje contratam pessoas com deficiência, mandam ficar em casa, mandam para instituições filantrópicas de caridade, ou então largam as pessoas lá dentro do setor de trabalho no mais puro ostracismo. E isso é feito no serviço público e é feito no setor privado. Que é o pior que o Ricardo está dizendo. As pessoas com deficiência aceitam isso, né? Muitas, inclusive, quando mandam para casa, nossa, parabéns, né? Que bom que me mandar para casa, eu vou pegar o dinheirinho no final do mês e nada mais. E aí entra aquilo que o Paulo falou, né? Qual é a nossa perspectiva de cidadania, né? Qual é a nossa perspectiva de participação? Então, aí